Isso não é jornalismo de baixo. Você pega uma regra que você não consegue executar e você põe em risco o próprio arcabouço fiscal. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Esquina Sucupira, edição da manhã. E dessa vez eu espero que o som esteja ok. Eu acho que eu descobri o problema, descobrimos aqui o problema e espero que agora estejam conseguindo ouvir aí da academia e tudo mais, né? Aquela coisa toda que cada pessoa acaba escutando isso, ouvindo isso em algum momento do dia diferente, né? Nem todo mundo está aqui na live, 7h30 da manhã, às vezes está dormindo, às vezes está acordando, às vezes está indo para o trabalho, está voltando do trabalho, vai saber, né? Então, eu espero que o som esteja ok agora para que você possa ouvir esta voz, que é a minha, com toda clareza. Beleza? Hoje a gente vai falar como não pode deixar de ser todo dia essa ladainha. Não é a ladainha do Lula, eu já vou falar sobre a ladainha do Lula, mas é sobre aquela ladainha desse vai e vem destas tarifas do nosso querido Trump, que agora disse que no fim de semana saiu aquela história de que estamos isentando microprocessadores, semicondutores, chips, etc. e tal, smartphones. E ontem o Trump falou sobre talvez suspender aquela tarifa sobre automóveis e peças de automóveis, e isso acabou ajudando aí um pouco algumas empresas brasileiras, né? O Ibovespa ontem fechou em alta, mas não puxado por essas empresas, mas eu acho que vale a pena a gente olhar um pouco aí para quais são as empresas que estão na Bolsa, né, rapidamente, que podem se beneficiar dessa suspensão das tarifas que começariam, ou talvez comecem, em maio, né? Se não me falha a memória, 5 de maio. Vamos ver como é que isso tudo vai funcionar. De qualquer maneira, além disso, a gente tem o Christopher Waller, ou Chris Waller, diretor do Fed, também falando um pouco sobre expectativas sobre inflação e com as tarifas e tudo mais, e corte de juros do Fed. E aí, para terminar, a gente vai assistir o nosso querido Lula voltando àquele samba de uma nota só, né? Aquela coisa do despesa não é gasto, aliás, gasto, investimento não é despesa. Eu nem sei mais o que é, mas vocês vão ver ele falar sobre isso especificamente. Deixa eu só dar bom dia para aqueles que já estão nesta live. Nosso querido Carlos, buenas, Rodrigo, buenas, Carlos, buenas. Camerina, bom dia também para você, muito bom dia. Maria Lúcia, bom dia. Infelizmente não vou conseguir assistir hoje ao vivo. Reunião de trabalho é assim mesmo, Maria Lúcia, tem que trabalhar. Quando eu treinava triatlon todo dia, aí você acorda muito cedo e fica muito cansado, e eu falava, esse trabalho está atrapalhando o meu treinamento, e aí o seu trabalho atrapalhando a sua participação aqui no nosso querido Esquina Sucupira. Mas é isso mesmo, é mais importante o trabalho. Depois você assiste, fica gravado, não tem problema. Maurício Henriques, bom dia. Tusnelda, bom dia. Tusnelda, eu lembro lá do antagonista, não é, Tusnelda? Eu lembro de você lá. Eneida, bom dia. E o Maurício aqui dizendo que som de locutor. Muito bem. Então, acertei o som. Eu acho que finalmente acertei essa história do som. Beleza? Então, vamos ao que interessa, né, meu povo? Povo de Sucupira, vamos ao que interessa. O nosso querido Donald Trump, eu sempre erro isso aqui, Donald Trump aí, com essa tabela que não vale mais nada, né? Ele apresentou essa cartolina aí no dia das tarifas recíprocas e hoje, se você olhar para isso, isso aí não vale absolutamente mais nada. Você vê como são as coisas, né? Por quê? Está tudo suspenso, basicamente, para todo mundo. Ontem o Trump falou que Vietnã e China querem maltratar os Estados Unidos ou coisa parecida. Em princípio, o Vietnã também está com as tarifas suspensas, está com aquela história dos 10% só. A China não, a China está com aqueles 145% de tarifa, meteu 125% de tarifa contra o Trump e estamos nessa ziquezira, nessa confusão toda das tarifas. No fim de semana, o Trump anunciou uma suspensão das tarifas
Não foi ele que anunciou, né? Na verdade, foi o diretor de comércio lá, mas o secretário de comércio, mas suspendeu, então, tarifas para semicondutores, iPhones. Eu brincava ontem que a Apple está muito feliz, que a Apple tem feito uma pressão forte no governo norte-americano para rever essas tarifas, principalmente que boa parte, né, do que é produzido para a Apple é produzido na China, né? Então, praticamente, e o resto na Ásia como um todo. Então, atrapalha e muito o business, né, o negócio da Apple, essas tarifas. Mas ontem o Trump, então, falou que, olha, estamos pensando em suspender temporariamente as tarifas para automóveis e peças de automóveis. Por quê? Porque o Trump se deu conta agora que, olha, não dá tempo de você mudar toda a cadeia produtiva para produzir tudo nos Estados Unidos. Então, tudo que eu estou fazendo com essas tarifas sobre os automóveis é tornando o automóvel mais caro. Mas ele disse que não se preocupem, o pessoal está trazendo as fábricas do Canadá para os Estados Unidos, do México para os Estados Unidos, mas vão precisar de um pouco mais de tempo, né? Isso ele tem razão quando ele fala esse tipo de coisa. Obviamente, você não consegue montar uma planta né, industrial do nada em 2, 3 meses, 1, 2 semanas. Isso demora tempo, isso leva investimento. E isso, se você ficar cobrando tarifa para a importação desses produtos que vão ser produzidos nessa nova planta, você acaba só trazendo mais inflação e prejudicando o consumidor americano e o empresário norte-americano que o Trump diz que está defendendo com essas tarifas. O fato é que, então, ele está pensando em melhorar em suspender essas tarifas, e isso, obviamente, ajuda algumas empresas brasileiras. Vocês vão lembrar que a Anfávia, o presidente da Anfávia, que me escapa o nome agora nesse momento, já tinha falado que tinha uma preocupação com essa história, porque alguns dos investimentos que talvez fossem ser feitos no Brasil, em montadoras de automóveis, etc., talvez fossem deslocados para os Estados Unidos ou para outro lugar, ou talvez até nem fossem feitos em função da queda na demanda por causa aí das tarifas, né, o aumento do preço dos automóveis. E algumas podem ser deslocadas para o México. Então, algumas empresas brasileiras, inclusive listadas em Bolsa Brasileira, responderam bem ontem a essa história de isenção temporária nas tarifas. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, se você... ela tem um probleminha aí, lá em 18 de março, o valor, se não me falha a memória, o valor econômico, soltou uma nota dizendo que a Tupi teria como indicação para novo CEO, pelo BNDESPar e pela Previ, o Rafael Lucchesi, que hoje ele é presidente do conselho do BNDESPar, se não me falha a memória. Mas é um nome do governo e que algumas pessoas viram como uma ingerência do governo na Tupi, né, que já tem lá no conselho, essa é boa, ó, prestem atenção, que já tem lá no conselho administrativo da Tupi, tem Aniele Franco e Carlos Lupe, que entendem horrores sobre peças de automóveis e coisas parecidas, né? Cabeçotes de motor e tudo mais. Mas para quê, né? Ou entendem muito do business, né? Provavelmente não entendem sobre a engenharia, que você não precisa entender da engenharia, mas entendem muito
do business, né? Do negócio de vender peças de automóveis no mundo inteiro e sobre toda essa confusão que é esse mercado multinacional. Mas, então, Tupi respondeu bem, a Randon também respondeu bem. Randon, que tem pouca coisa que é exportada diretamente para os Estados Unidos, mas tem uma como é que a gente fala, uma operação razoável, né, significante no México. E aí o pessoal está com medo que com essas tarifas o México exporte menos para os Estados Unidos e precise menos dos produtos que a Randon faz por lá, tá? E a IOSP, que já vinha sofrendo um pouco sobre isso, e tem aí 15% a 20% de importações para os de exportações, né, para os Estados Unidos, representa aí 15% a 20%, que sai do México também, tá? Então, na verdade, o problema não são as tarifas, são as tarifas, obviamente, dos Estados Unidos contra as importações brasileiras, mas muito dessas coisas que o Brasil acaba recebendo dinheiro, que essas empresas acabam recebendo dinheiro por venderem para os Estados Unidos, vão pelo México, e o México está sendo tarifado em 25%. Né? Então, essas empresas as ações acabaram respondendo bem ontem em função dessa história de uma possível, como é que a gente fala? Suspensão das tarifas sobre automóveis, né? E aí, você tem, obviamente, a Bolsa toda respondeu bem ontem, a S&P 500 respondeu bem também, subiu 0,79, o Ibovespa subiu 0,39, Nasdaq 0,57, por essas, como é que a gente fala? Por esse pezinho atrás, esse passo atrás do Trump, mostrando que as coisas não são tão preto no branco, embora isso cause, né, mais volatilidade, mais incerteza. Toda vez que você ouve, olha, vai suspender as tarifas, acaba que o pessoal se anima um pouco de que tudo isso, no fim das contas, seja só bravata, né, e não vá a lugar nenhum. Então, é isso que as bolsas estão vendo hoje. E, claro, os juros, né? Todo mundo de olho nos juros. Ontem, o Christopher Waller, que é um dos diretores do Banco Central norte-americano do Fed, né? Este rapaz aqui, eu falei que eu erro toda vez. Este rapaz aqui acabou, participou de um evento em São Luís, se não me falha a memória, e aí falou um pouquinho sobre o que ele está esperando, né, com as tarifas, né? Ele é uma voz importante dentro do Fed, segundo alguns, uma das vozes mais, como é que a gente fala? Que mais ouvidas dentro do Fed. E ele falou o seguinte, olha, eu trabalhava com dois cenários, 25% de alta média, né, de tarifa média para os Estados Unidos, o que levaria a inflação para um pico aí de 5%, e 10% de tarifa média, o que levaria a inflação para 3% ainda, fora da meta de inflação americana, que é de 2%. Se houver isso, ele acha que, mesmo assim, o Fed não deve subir juros e também não deve parar ou eliminar todos os cortes que o pessoal está precificando aí. Hoje, se você olhar lá no CME Group, a precificação que o pessoal está dando aí é de mais ou menos 1 ponto percentual de corte nos juros norte-americanos, juros básicos norte-americanos, até o fim do ano. Tá? E o Christopher Waller explica isso da nosso querido Christopher Waller está falando, né? É aquela história, se a economia apresentar uma recessão que seja mais significativa, eles esperam, ele pelo menos defende que o Fed vá atrás de manter a economia aquecida e deixe a inflação para um segundo plano. Então, mantém até cortes mais agressivos do que o pessoal está imaginando. Isso também anima os mercados. E embora ele esteja vendo uma inflação que pode ser uma inflação mais alta e mais forte do que, pelo menos no que ele está falando,
parece ser a opinião do Jerome Powell, que diz que, olha, a inflação é transitória, não deve ser muito forte. O Christopher Waller acha que pode ser forte, mas mesmo assim a ideia deveria ser manter os empregos norte-americanos no lugar, isto é, corte de juros, e isso pode ajudar e deve ajudar essa ideia que o mercado está tendo de que a gente vai ter corte de juros nos Estados Unidos. Ontem, para você ter uma ideia, no Brasil, pelo menos, você teve aí queda de 22 pontos, 22 basis points, pontos base, em quase toda a curva, né? Então, você teve um fechamento de curva importante ontem, o que favorece, inclusive, aquelas nossas carteiras recomendadas que têm andado razoavelmente bem durante toda essa confusão, né? De novo, é aquilo que é o que eu falo algumas vezes, né? Já falei várias vezes, é manter uma carteira diversificada, e aí você não precisa estar tão preocupado com essas movimentações de momento, né? Que são, como o pessoal gosta de dizer, de alta frequência, né? Então, isso tudo traz um pouco mais de qualidade aí do que a gente está fazendo. Bom, sobre esse assunto, né, sobre juros americanos, sobre tarifas americanas, eu conversei na sexta-feira com o nosso querido professor Roberto Dumas Damas, que é professor de economia chinesa, já trabalhou, já morou na China, conhece muito sobre China e falou um pouco sobre a guerra comercial, a guerra tarifária, sobre como a China deve responder, como a China pode estar vendo essa provocação do Trump, né, um pouco de cultura chinesa, porque aí tem um embate que não é só político-econômico, mas tem um embate também que é cultural, né? Como é que esses países, como é que esses líderes estão vendo a movimentação um do outro, né? Será que o fato de você fazer o que o Trump fez parece uma provocação para a China? E, claro, que obviamente todos, né, ambos os lados sabem que isso é prejudicial para todo mundo, essa história de tarifa, da China tarifar 125% das importações americanas e os Estados Unidos tarifar em 145% as importações chinesas, é ruim para o comércio entre os dois, porque eles são interdependentes. O nosso querido professor Roberto Dumas Damas falou um pouco sobre isso. Olha só uns trechinhos da nossa entrevista, que foi gravada na sexta-feira, no fim do dia, tá? Só para vocês terem uma ideia. Já está no ar, quem já assistiu, ótimo. Quem ainda não assistiu, vai aqui um teaser, uma pitadinha do que foi a minha conversa com o professor Roberto Dumas Damas. Nessa brincadeira. Se tudo ficar assim, que eu imagino que não vai ficar, mas se tudo ficasse desse jeito, quem perderia mais? Veja, primeiro, é importante fazer o disclaimer, como eu sempre digo, não vai ficar assim. Porque tem determinados produtos, bens aí, que se você colocar 70%, 80%, 90% de tarifa, ele fica completamente impossível de ser vendido. Então, virou uma briga de, eu vou colocar 300%. Ora, se passar de 70%, 80% e for para 1000%, já não faz mais a menor diferença, porque não vai ter comércio. Agora, quem que perde mais? Os dois. Olha o Federal Reserve, o problema que ele vai ter. Ele tem um mandato duplo, ele precisa controlar a inflação e impulsionar o PIB. Bom, mas se a inflação subir, ele tem que subir juros. Se ele sobe juros, o PIB cai mais ainda. Bom, então não sobe juros, deixa o PIB subir. Dificilmente o PIB vai subir, mas vamos supor que suba. O PIB acaba subindo, mas a inflação sobe mais ainda. Então você está num cenário de que, como contra-regra, o que acontece? Trump, por viver e é um presidente da maior democracia do mundo, ele acaba perdendo fôlego político. Eu acho que a negociação tem que ocorrer, tem que diminuir, senão você vai parar. Chega um momento que é hora de ser flexível. A bolsa despencou, curva de juros estipou, ele postergou por 90 dias as tarifas. Ora, se você quer negociar, esteja pronto para a briga também. Mesmo que é que nem aquela coisa, vamos queimar a cabeça do Campos Neto na Paulista. Tem muito vendedor de miçanga aí que não entende de política monetária. Fala, queimando ou não queimando, a curva de juros do Brasil já estipou.
Pare de culpar Campos Neto, isso é risco fiscal. E se você tiver um sell-off de bonds, isso é risco fiscal e risco de inflação. Então, se o Galípolo botar a taxa de juros a 3, tá bom, eu coloco a taxa de juros a 15 para um ano. É a taxa de juros de um dia, a Selic. Curva de juros, quem manda são os emprestadores. Com a minha idiosincrasia fiscal, eu não estou apostando que o real vai valorizar. Para mim, o negócio vai para 6, 6,10. Principalmente com esses vai e vem da negociação. Agora, ainda mais se Federal Reserve decide aumentar a taxa de juros, veja, não é o diferencial de juros que determina onde eu vou botar o dinheiro, porque senão eu colocaria na Venezuela ou na Argentina. É o diferencial de juros em dólar. A taxa de inflação, a taxa de desemprego que não acelera a inflação no Brasil é mais ou menos 7,5%. Então, o desemprego cair no Brasil, desculpa, gente, isso significa mais inflação, porque está sendo contratada pessoas com salário que, perdoe-me, religiosamente merecem, mas dada a produtividade do trabalhador, não merece. Tem solução? De 1996 a 2022, pasme, o salário mínimo subiu 90% em termos reais, descontada a inflação. Você acha que a produtividade do trabalhador brasileiro subiu 90%? Não. Tome desindustrialização. Olha aí, nosso querido professor Roberto Dumas Damas. E aí eu queria até, quando ele fala algumas expressões, às vezes as pessoas não sabem muito bem. Quando ele fala estipou, que é de steep, né? A curva inclinou, né? Isso quer dizer o quê? Que você tem o juro mais longo, mais alto do que o juro mais curto, muito, né? Por quê? Porque isso está indicando que você vai ter um problema em algum momento, vai ter que baixar os juros, mas lá na frente você vai ter que pagar com juro mais alto. Tá? É mais ou menos essa um pouco a ideia, né? Da inversão da curva, que aí você tem juro alto aqui para conter a inflação e aí depois juro mais baixo para poder alimentar a economia e aí depois a curva continua andando. Quanto mais longe o juro, mais caro. E eu já expliquei isso aqui, a ideia de juro mais caro, mais longe, é porque quanto mais prazo para a pessoa te pagar, mais risco você está correndo de ela não te pagar. Afinal de contas, pode acontecer alguma coisa com essa pessoa, pode perder o emprego, pode ficar doente, pode fugir, pode dar o calote simplesmente, e coisas desse tipo. Vai ver que em um ano ela não dá calote, porque ela, há pouco tempo ela não para pensar nisso, mas daqui a 5, 10 anos ela pode pensar, não vou pagar mais esse negócio. Ou vem uma lei nova, ou qualquer coisa desse tipo. Então, normalmente a curva é ascendente. Quando ela estipa, ela inclina a mais, porque lá na frente, quem empresta dinheiro está pensando, olha, esse camarada aqui não vai me pagar, ou vai tentar alguma forma de não me pagar tudo que deve, tá? Então, essa é a ideia do estipar. E vocês viram aí que ele falou sobre dólar a 6,10 ontem, o dólar caiu, está 5,85 nesse momento, mas tem muita gente aí acreditando que o dólar ainda vai ficar na casa dos 6,10. Aliás, sobre essas coisas de Brasil, eu queria até adicionar, eu estava vendo um relatório da XP sobre essa história do crédito privado, né, consignado, e a expectativa deles é que você tenha aí uma ampliação no PIB de 0,6 ponto percentual em função dessa história. Lembrando, como falou o professor Dumas, o Nairu, né, que é aquele nível de desemprego, que seria o nível de desemprego de equilíbrio, digamos assim, da economia brasileira, está por volta dos 7%, 7,5%. Toda vez que você fica abaixo disso, como a gente não teve ganho de produtividade que faça com que isso melhore, né? O nosso parque industrial precisa melhorar, ou o que quer que seja que a gente tenha que fazer na economia para absorver esses empregos, você tem inflação, tá? Essa é a ideia por trás dessa história do desemprego de equilíbrio, né? Você vai ter gente entrando no mercado de trabalho, recebendo mais, mas acaba que com mais dinheiro disponível, mas você não tem produção para absorver todo esse pessoal que está
ganhando mais dinheiro. Então, essa é a ideia por trás de tudo, de todas essas coisas. E é por isso que muita gente reclama quando você vê aí o governo distribuindo dinheiro, né, via crédito consignado, né, que é crédito subsidiado, via auxílio social. Ninguém em sã consciência, pelo menos, bom, deve ter alguém, né, sempre tem algum translocado que pode achar isso legal, né, mas, em princípio, né, boa parte das pessoas, eu diria que quase a totalidade das pessoas, não pensam que coisa ruim a gente poder ajudar quem precisa de ajuda, né? Dar dinheiro para quem não tem dinheiro para comer, por exemplo, para quem não tem dinheiro para levar o filho num hospital decente, se precisar, se não conseguir atendimento no SUS, né? Ninguém em sã consciência, ou pouca gente em sã consciência, acharia que isso é um problema. Eu não quero que o meu imposto seja usado para ajudar o fulaninho que está em necessidade. Isso não faz muito sentido, né? Tirando aí alguns desvios de morais, ou o que quer que seja. Morais é difícil de usar. Alguns desvios psicológicos estranhos aí que algumas pessoas podem ter. Então, o que o pessoal está reclamando é que você está dando hoje, mas você está criando um problema futuro, né? Que talvez essa pessoa mesmo que está recebendo vai ter, né? Vamos supor, é quase como se fosse, agora vai ser uma metáfora ruim, mas é quase como se fosse o seguinte: a sua criança toda hora quer comer um chocolatinho, então toda hora você dá um chocolatinho para ela, porque ela fica feliz, ela quer, né? E aí lá na frente ela pode desenvolver uma diabetes, por exemplo, em função disso. Eu falei que a metáfora é ruim, mas o que eu quero dizer é que você está plantando um problema futuro. Quando o pessoal reclama sobre gastos do governo, é sobre isso que a gente está falando. E aí, ontem, o nosso querido... Opa, daqui a pouco vocês vão falar com o Lula, segura a onda aí rapidinho. Ontem, o Lula, então, esteve na Universidade Federal Fluminense para a inauguração de uma nova sede, um novo campus. Eu não lembro exatamente o que ele estava fazendo lá, mas aí voltou aquela história do gasto é vida, né? Que gasto não é gasto, gasto é investimento. E é isso que preocupa o mercado financeiro, ou preocupa quem empresta dinheiro para o governo, que é uma parte de vocês que às vezes nem sabem que estão emprestando dinheiro para o governo, né? Às vezes você está num fundo de investimento e esse fundo, obviamente, está comprando títulos do governo, que é o quê? Financiando a dívida pública, emprestando dinheiro para o governo. Então, no geral, você tem aí 70%, 80%, 90% da população brasileira empresta dinheiro para o governo de uma forma ou de outra. Não 90% da população, porque não daria, né? Mas assim, você tem uma boa parte da dívida brasileira que os credores são pessoas, são brasileiros, são pessoa física brasileira, via fundo de investimento, via tesouro direto ou qualquer outro instrumento desse tipo, tá? E é por isso que as pessoas se preocupam. Você imagina o seguinte: se em algum momento você começa a achar que o governo não vai pagar isso, provavelmente não vai acontecer, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu já expliquei isso também. O governo, em última análise, ele tem uma impressora de dinheiro, ele imprime dinheiro e paga você, e ponto final. Mas vai aumentar a inflação. É o que é. É como se ele pagasse menos, né? Já que a inflação aumenta, quando ele imprime mais dinheiro, ele paga menos, ele diminui a própria dívida, ele diminui quanto que ele vai desembolsar real em função dessa impressão de dinheiro. Então, é por isso que algumas pessoas reclamam quando o governo está gastando muito dinheiro, mesmo que isso seja um investimento. Por exemplo, eu quero pagar um curso de inglês para minha filha, para melhorar o futuro dela, eu acredito que isso é um bom investimento na educação dela, etc. e tal, mas eu não tenho dinheiro para isso. E aí eu fico me endividando, talvez quando minha filha conseguir se formar, talvez ela tenha que pagar essa dívida. E no fim das contas eu acabei piorando o bem-estar dela em vez de melhorar.
Vamos, obviamente não é isso que eu não estou dizendo que isso acontece ou deixa de acontecer, estou dizendo que isso é uma possibilidade e, portanto, isso está aí nas matrizes de risco de todo mundo, tá? Mas ontem o nosso presidente Lula resolveu voltar a essa conversa, por isso que eu estou voltando a essa história também. Então, vamos ouvir o Lula. Fazer para o povo, aparece alguém para dizer, é muito gasto, porque neste país, tudo que a gente tenta fazer para o povo, aparece alguém para dizer, é muito gasto, vai gastar demais. Tem um pessoal na área financeira desse país que qualquer coisa que a gente fala, vai gastar demais, vai gastar demais, vai gastar demais, na educação vai gastar, na saúde vai gastar, na segurança vai gastar. A minha pergunta que não quer calar é o seguinte, quanto custa não fazer as coisas no tempo correto nesse país? Bom, tá aí o nosso querido presidente Lula falando aquilo que ele sempre fala, né? Que investimento não é despesa, mas investimento é despesa, embora ele possa trazer receitas lá na frente, né? Essa conta, esse cálculo é que o pessoal está reclamando. Lembrando que nós somos um país que aumentou vertiginosamente o gasto com educação, né? Não só nos governos do presidente Lula, mas aumentamos muito o gasto com educação e nós não vimos resultado. O resultado é o mesmo. A educação brasileira continua aos frangalhos, né? Então, talvez não seja o dinheiro que está faltando, talvez seja alguma outra coisa, né? A Eneida dizendo que nem sabia que ele estava lá na UF, que é a Universidade Federal Fluminense, no dia de ontem, fazendo essa... aquela campanha para melhorar a popularidade, né? Então você passa a inaugurar tudo e qualquer coisa que você consiga ver, né? Bom, só para a gente terminar aqui, deixa eu só achar como é que está aqui os mercados nesse exato momento, para a gente dar uma passadinha rapidinho aqui e poder ir para cá. Aliás, lembrando o seguinte, essa semana é uma semana mais curta, né, gente? Então, é uma semana que o noticiário dá uma desaquecida, apesar do Trump, né, estar mantendo todo mundo na ponta dos pés, né, com os fios de cabelo em pé. S&P 500, 0,10 nesse momento, e Nasdaq futuro 0,36, então um pouquinho aí de alívio, mais um diazinho de alívio para a Bolsa, que sofreu tanto, para as bolsas que sofreram tanto aí nesses últimos dias. Deixa eu só ver o que tem por aqui. Carmelina dizendo que algumas pessoas me seguem, com certeza, tem muita gente que me segue desde o antagonista, tem gente que me segue antes do antagonista, para você ter uma ideia. Isso é muito interessante, viu, gente? Ana Laura, bom dia. Lúcia Conag, bom dia. E eu acho que é mais ou menos isso, né, para o dia de hoje. Eu queria só lembrar o seguinte, entrevista do professor Roberto Dumas Damas já está disponível, foi ao ar ontem às 18h, mais ou menos. Então, quem não assistiu, assista, tem mais ou menos uns 50 minutinhos, não precisa assistir tudo de uma vez, de qualquer maneira, mas foi muito interessante, e uma aula, né? Ele é professor de economia chinesa, então, uma aula de economia. Tem alguns jargões, se vocês lembrarem de alguma coisa, depois na quinta-feira me pergunta aqui na live, que eu explico para vocês, né? Então, alguns jargões mais de economia, assim, um pouquinho de economês, mas está extremamente bem explicado de qualquer forma, tá? E lembrando, quem chegou agora aqui, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, isso tudo é muito importante para que o YouTube entenda a relevância deste conteúdo que a gente faz. E quem ainda não é assinante aí do nosso Esquina Sucupira, tá aqui, ó,
pode ir pelo QR Code ou acessa aí esquinasucupira.substack.com ou coloca no Google Esquina Sucupira que você vai parar lá no nosso Substack. Aí, estando lá, seu e-mail, você recebe, então, um aviso de tudo aquilo que a gente está fazendo. Lembrando que a gente tem uma newsletter nas sextas-feiras sobre economia, tem a carteira recomendada Sucupira, as carteiras recomendadas Sucupira, que, aliás, vou aproveitar que a gente está com um pouco mais de tempo aqui hoje, os resultados mensais. O que é a carteira recomendada? É uma carteira que você pode replicar. Se você achar que faz sentido para você, você pode replicar, tá? Essa é a ideia. Você olha os ativos que estão lá, os pesos que estão lá, então, você tem R$1.000, né? E o peso, tem dois ativos, um é 60%, um é 40%. Então, R$600 vai para um, R$400 vai para outro, tá? Obviamente, são mais de dois ativos nas carteiras, mas todas podem ser feitas via bolsa. A ideia é que é tudo ETF, então facilita para você visualizar aí o que você está fazendo, e você pode fazer isso em qualquer corretora, tá bom? Os resultados, né? A performance dessas carteiras, eu vou publicar toda primeira sexta-feira do mês, e na última sexta-feira do mês eu dedico para aquela nossa revisão do Oráculo Sucupira, que são as nossas previsões para o ano e para o futuro, que nem sempre são certos, obviamente, mas mostram para a gente como a gente imaginava que as coisas seriam, como elas foram, e que a gente não tem muito controle sobre o futuro. Algumas a gente vai acertar, algumas a gente vai errar, mas, no fim das contas, o importante é como é que você se prepara para essa incerteza, porque você não consegue, pelo menos eu não sei vocês, não conseguem prever o futuro, né? Então, é basicamente isso. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhem esse conteúdo com quem vocês quiserem, também o do Esquina Sucupira. Tem alguma coisa lá no Substack que não fica aberta para não assinantes, né? Se você ainda não é assinante e quer colaborar, quer ajudar a financiar esse projeto, lá no Esquina Sucupira do Substack, você pode, então, adquirir uma assinatura, R$20 por mês, R$19, qualquer coisa, ou R$200 por ano, para você apoiar essa iniciativa aqui, que é uma iniciativa que a gente tenta ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais de economia e de como as coisas conversam, né, entre política e economia. Por isso o nome Esquina Sucupira, o lugar onde a Faria Lima encontra a Praça dos Três Poderes. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nesta terça-feira, e a gente se vê amanhã no podcast Acorda Sucupira e na quinta-feira na nossa outra live semanal do Esquina Sucupira, edição manhã. Beleza? Até lá. Avante, Sucupira. Usaria a palavra de hoje é criado o Cruzeiro. terá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preços. Não é jornalismo de candidato. Você pode uma regra, você não consegue executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal.